Então, Flores, como estávamos a falar, quando nós respiramos de forma consciente, conectada, há realmente um processo de libertação de memória celular. Vamos aqui explorar um bocadinho mais. Quando nós respiramos pelo nariz, para aquilo que eu tenho estudado e aprendido, o nariz, vamos reparar, ele até a própria anatomia, ele é vertical, não é? Então nós temos aqui, podemos mesmo ver, o nariz está numa linha vertical. A boca, se nós repararmos, ela está deitada numa linha horizontal. Então, o nariz é uma respiração mais subtil, que ajuda a sublimar a energia, a elevá-la, a ascender, a crescer verticalmente em direção ao céu, mas também a ligar-nos à terra e ao céu, claro que sim. Mas a boca, por ser horizontal, ela ajuda-nos a fazer processos de conexão mais terra, corpo físico, corpo emocional, a libertar mais, a deixar ir a densidade. Então vamos dizer que a boca está mais ligada aos centros de energia, aos chakras, não é? Para quem conhecer esta linguagem, os três primeiros chakras, o chakra base, raiz, ligado à terra, o segundo chakra, o svadhisthana, ligado às emoções, às águas, ao nosso corpo energético também, e o nosso plexo solar, ligado à nossa mente inferior. Então, mais terra, ao nosso lado humano, vamos dizer assim. Enquanto o nosso nariz está ligado aos chakras superiores, a nossa expressão, a garganta, o espaço entre as nossas sobrancelhas, a intuição, a visão não da dualidade, aquela que vê sem ser separada de tudo, que vê a unidade em tudo, que nada está separado de nós, e a nossa coroa, que esse chakra da coroa é o que nos liga ao céu, ao sol, à fonte divina que tudo é. E o coração? O coração, ele capta tanto o nariz como a boca, podemos dizer, é o que está no meio de tudo, é o que liga tudo. Por isso é que, em algumas tradições, respira só pelo nariz, depende porque é para sublimar mais. Por isso é que, noutras tradições, e muitas vezes tântricas, respira mais pela boca, para nos ligar mais ao corpo, à energia do corpo. Isto simplificando, não é? Não há uma forma certa, há tantas formas de fazermos as coisas, mas para trazer um bocadinho de entendimento. E depois há outras tradições e depende da intenção e do propósito, vamos juntar os dois. Onde, por exemplo, respiramos pelo nariz e deixamos ir pela boca. Então, queridas, este exercício geralmente ele utiliza mais o nariz para começarmos, porque acorda uma energia mais subtil, mais prânica, mas sempre trazendo o coração como o centro de tudo. E a partir do coração, nós vamos viajando para o que está a toda a volta, que é o corpo físico, que é o corpo emocional, que é o corpo energético. Então, queridas, esta respiração tem o grande poder que vai para além da parte racional. Por isso é que não ficamos só na mente. Por isso é que vamos para o coração, que é a mente superior, que é a mente raiz, é a mente verdadeira. O coração é que é a mente que capta multidimensionalmente para além de tudo, para além dos conceitos e dos programas e das crenças da mente. Mas atenção, uma boa parte da mente é força de vida condensada. Então, há até muitas linhagens, por exemplo, para o budismo, o nosso corpo físico é a mente. Porque o nosso corpo físico é o que é e tem a forma que tem por causa da nossa mente. É a nossa mente que também fez o nosso corpo. Então o corpo é uma mente condensada, vamos dizer assim. Então este exercício o que é que acontece? Ele vai utilizar a força de vida da nossa mente para limpar os pensamentos reprimidos, certo? Ele vai ajudar-nos a limpar os nossos pensamentos reprimidos. Porque assim, vamos dizer assim, quando nós vamos guardando aquelas cápsulas de memória que eu já tenho falado, ao ativarmos a energia, o fluxo de energia ele quer fluir, não é? E o que é que vai acontecer? Quando há estas cápsulas de memória, há uma somatização, há um guardar mais denso, é uma energia também, mas ela é mais densa. Então a energia que é mais subtil e mais rápida
uma vibração mais elevada, ela vai sentir que está aí algo denso. Então nós vamos começar a deixar que esta energia ela comece a fluir. Para isto é preciso nós relaxarmos, para isso é preciso nós só observarmos, nós não querermos. Isto depois vai ser usado na prática, ok, queridas? Não fiquem para já muito presas que não estão a entender ainda. Isto ainda é muita teoria, mas na prática vocês vão sentir o que eu estou a dizer. Então, conforme nós vamos fazendo estas sessões de limpeza de memória celular, portanto, nós vamos fazer pelo menos uma, duas vezes, de formas diferentes, mas vocês vão ficar com as gravações para poderem repetir as vezes que quiserem o exercício da limpeza de memória celular. Quanto mais vezes nós fizermos, mais lúcidas ficamos, vamos aprender a relaxar mais. Quanto mais nós aprendemos a relaxar, mais a energia consegue fluir. A força de vida, ela literalmente vai estimulando cada vez mais os pensamentos que estão reprimidos e vai começar a conseguir trazer com o nosso relaxamento à superfície, ao consciente. E assim que nós conseguimos ir libertando todo o tipo de pressão emocional que é causada por estas cápsulas de memória, que estão associadas a certo tipo de pensamentos que causam essas emoções também. Certo, queridas? Então vamos dizer assim, que a nossa consciência superior, não é? Aqui explica, vamos primeiro à primeira parte, vou ler convosco. Ao respirarmos pelo nariz de forma conectada, ou seja, ligando a inspiração com a expiração sem pausas, os canais energéticos, que são como rios, ok, queridas, que estão também ligados ao nariz, os nadis, que são os rios de energia, vão dividir os componentes de oxigênio e energia, fazem essa distribuição. Então, a parte mais física, densa da nossa mente, que é o corpo físico, vai receber o oxigênio. O nosso corpo energético, prânico, vai receber o prana, a energia. A nossa consciência superior, vamos dizer, às vezes chamamos-lhe eu superior, self, não importa, em conjunto com o Espírito Eterno, ou seja, Deus, Pai, Mãe, o grande Espírito, Mistério, a fonte que criou tudo, o absoluto, não importa o nome também, vão trabalhar em conjunto. Porque um não está separado do outro, a criação não está separada do Criador. E aí eles unem-se quando nós trabalhamos a respiração de forma consciente. A presença observadora, ela vai estar ali, totalmente presente no movimento da energia. Então, o observador e o movimento, aquele que é observado, vão se tornar um só. Percebe desta forma. Entendes, querido? Ou seja, quem está a ver e quem se está a mover são a mesma coisa. Um é a criação, o outro é criador, mas não estão separados e tornam-se um só. E aí, naturalmente, o que é que acontece? Por onde vai a nossa atenção, presença, vai a energia, criação dessa presença. Eu espero não estar a ser demasiado filosófica ou abstrata, e estar a trazer uma reflexão para cada uma de nós entendermos que realmente nós não estamos separados deste mistério divino que existe em tudo, que existe na natureza, que nós somos essa natureza. Existe no universo, no cosmos, nas galáxias. Não há separação, nós somos parte disso, nós estamos ligadas a isso. E então, assim, naturalmente, a energia movida gentilmente até encontrar o caminho e entrar nas células contraídas. A energia vai fluindo, fluindo, ela vai à volta dessa energia que está mais condensada, dessas memórias que estão reprimidas, e ela arranja forma de entrar. Então, assim, o que é que acontece? Eu já senti isto, queridas. Eu vou-vos dizer que na minha experiência pessoal, individual, eu senti em mim, presenciei diversas vezes isto e também vi em pessoas que me relataram isso. Nós acessamos e libertamos traumas neste espaço e tempo e noutros espaços e tempos. Nós conseguimos mesmo libertar esta tensão. Toda a tensão física que nós sentimos, queridas, são causadas por memórias, são causadas por defesas, como já tenho aqui falado, são causadas por resistências que nós temos a sentir as coisas. Então guardamos-las, tapamos-las, suprimimos, reprimimos. Só que isso vai causando esta estagnação de energia. Tudo aquilo que eu rejeito ou que eu me apego, eu não resolvo.
ela não se transforma noutra energia, a energia é movimento, ela quer estar sempre a transformar-se em algo novo. Ela nunca pode ficar reprimida, ela nunca pode, uma energia, ela não pode ficar estagnada. E é por isso que geramos a doença, não é? Eu há coisas que vou aqui repetindo, tenham paciência, mas cá repito porque surge dar ênfase a isto, que é importante nós percebermos que a doença só é causada por esta repressão, seja ela mental, psíquica, seja ela física, já somatizada, ou quer seja a doença na vida, a doença com o dinheiro, com o sexo, o desequilíbrio que causamos no mundo, na mãe natureza, é causada por estas repressões, cria falta de entendimento, cria obstrução de energia, ficamos com menos clareza até mental para resolvermos os problemas, ficamos estagnadas no problema, ficamos presos ao problema e não percebemos que a solução já está ali, porque a energia está a bloquear a nossa visão. Então eu já vi isto como vem de repente um fluxo de clareza quando nós libertamos essas cápsulas de energia, porque a energia de repente ela percebe que com aquele trauma, com aquele desafio, aquele movimento que estava ali reprimido, aquele ressentimento que eu tinha com alguém ou comigo, eu transformo em energia de vida, de criação. E aí a solução vem. Eu vi isso já em mim. De repente vem realmente uma sabedoria inata que nos apresenta com clareza a solução. Então nós vamos assim libertando esta tensão gerada de forma emocional e física, através principalmente do quê? Da expiração. O que é que a expiração nos lembra, queridas? Deixa ir, liberta essa energia para que ela faça o seu trabalho, para que ela construa algo novo com isso. É esse o caminho. Então esta energia, que há quem lhe queira chamar o Espírito Santo, que é o quê? O que é o Espírito Santo? Vamos dizer que o Espírito Santo é como Atman na linguagem do yoga. É aquela parte de mim indivídua, individualizada, é a parte que foi criada pelo Criador, pela Criadora, não importa, que não há género. Essa parte individualizada do todo, a gota do grande oceano, se lembra que afinal não está separada do oceano. Se lembra que não está separado da fonte criadora que tudo é, do Criador, da Criadora. Então, assim, esta energia se tornou unificada, ela pode ser comparada a um aspirador espiritual. Consegue literalmente detectar a tensão, porque ela sabe exatamente onde procurar e vai trabalhar sobre estas cicatrizes, sobre estes traumas físicos, emocionais, mentais, que vão desde o nascimento e da infância, e eu já vos falei, noutros espaços e tempos, noutras experiências enquanto alma, outras dimensões, porque não há tempo, não há tempo, não existe, só existe na nossa mente inferior. Então, prosseguindo, queridas. Então, o que é que acontece durante estas sessões? O nosso corpo e a nossa mente passam então por todas as mudanças necessárias. Nós vamos nos tornar conscientes desses pensamentos. Eles estavam inconscientes, eles de repente vêm à superfície para o consciente, não é? E de como é que eles nos estão a afetar. Temos muitas vezes até clareza de como é que isso está a ser reproduzido, repetido na nossa vida com outras pessoas, como é que nós projetamos fora esta mesma memória. Estão a ver, queridas? Ou seja, o nosso subconsciente ele está apenas sempre a tentar chamar a atenção, quer seja através do nosso corpo físico, mesmo de uma dor, de uma situação que está ali já a mostrar-se fisicamente, não é? Uma doença, chega a esse ponto, quer seja através de relacionamentos com outras pessoas, e volto a dizer, relacionamentos que não são só com outras pessoas, com o dinheiro, com a vitalidade, com, com o sexo, com a comida, com a forma como eu consumo, como é que eu consumo, o meu consumismo na vida vai-me mostrar, não é? Então o nosso subconsciente ele está sempre a tentar chamar-nos a atenção. Todas as coisas que nós achamos que estão erradas na nossa vida, que são um problema, são apenas o subconsciente a dizer: olha, atenção, olha aqui, por favor. Mas quando nós estamos a empurrar, a dizer não, vai-te embora, ou porque é que isto me está a acontecer? Entramos na vítima, não é? Então aí nós não estamos a ter a oportunidade de olhar para isso.
E o que é que vai acontecer? Esta energia, o nosso subconsciente vai trazer esta energia cada vez com mais força, vai pressionar com mais força, vai nos empurrar literalmente. Para quê? Para nós darmos como resposta a atenção. A forma de respondermos aos nossos desafios da vida não é fugir disso, é dar-lhes atenção, é trazer o tal exercício de autofoco, fazer do desafio uma meditação, não é? Trazer para a nossa mente consciente. Segundo, este exercício de libertação memória solar é a automeditação. É isto que vamos agora falar, para descobrir as nossas supressões, aquilo que reprimimos, não é? Mentalmente e emocionalmente, ou seja, nós vamos começar a focar com consciência, dar atenção a nós mesmas. Nós vamos nos tornar autofocadas durante um bom tempo neste exercício de libertação de memória celular, porque quando nós fazemos isso, as coisas vão começar a melhorar, porque o autofoco, infelizmente, foi algo que nos ensinaram a ver como egoísmo. Sempre nos disseram para nós, principalmente quando éramos crianças, na maioria de nós fomos muito treinados, na maioria, para não o fazer, para não nos focarmos em nós, para colocar a nossa atenção nos outros primeiro, para colocar a atenção no que o mundo quer de nós, no que nós devemos ser para o mundo. Então, o autofoco é uma ferramenta natural, inata, de cura. É uma das razões pelas quais a meditação é uma ferramenta tão grande de cura, não é? Por causa disso, nós nos vamos autofocar, nós vamos criar autoconsciência, autoconhecimento. Isso dá-nos poder. Isso faz com que a energia não se disperse para todo lado e dispare para todo lado, porque queremos ser compreendidas, porque queremos resposta, faz com que nós comecemos a trazer essa escuta interna. Terceiro, os benefícios do exercício LMC, libertação memória celular, não é? De autofoco, são que, embora as nossas condições humanas de doenças físicas e mentais tenham muitos nomes, todas são causadas pela supressão emocional, pensamentos negativos e condicionamento familiar, social e coletivo. Ou seja, nós até podemos dar muitos nomes aos nossos problemas. Vamos dar muitos nomes, mas isso é só o resultado, a flor, porque a raiz, quando nós nos autofocamos, nós vamos tomar consciência da raiz dos pensamentos negativos e aí podemos mudá-los, ressignificá-los por outro tipo de pensamentos mais construtivos e vamos descarregar a energia emocional. Então, nós com esta técnica de respiração, vamos dizer assim, que liberta a tensão e o stress, nós conseguimos deixar que a energia flua outra vez para criar, como eu já falei lá atrás. E perceber que tudo são só crenças, depende de como eu dê força às coisas. São crenças que eu aprendi com a família, com a parte social, coletiva, são condicionamentos. Muitas vezes o que eu acredito que é possível, só acho que é possível porque eu acredito. Isso serve para o positivo e negativo, não é? E é isso às vezes são os nossos tetos. Se eu acredito que só posso ir até 5 quilómetros, então eu só vou até 5 quilómetros. Mas se eu começar a perceber que há sempre mais, que não há limites, que não há pontos finais, mas vírgulas, então aí sim, aí deixamos de ter estes condicionamentos todos, aí vamos experimentando a vida, experienciando cada vez mais, expandindo cada vez mais. Essa é a energia da primavera, sempre continuar a crescer para além dos tetos, ir abrindo estes tetos. E quarto, o programa de exercício da libertação de memória celular de autofoco reduz e elimina os padrões também de vícios, codependência e comportamentos destrutivos, ou seja, nós realmente começamos a perceber que há um fortalecimento geral de caráter e de autoestima. Se eu me responsabilizo e se eu percebo a origem da minha adição, a adição é uma forma de fuga, uma forma de eu fazer um acto qualquer, quer seja o fumar, beber álcool, comida, estar sempre ativa a fazer coisas. Essa forma de adição, como há muitas formas, é só uma forma de nós taparmos, reprimirmos mais um bocadinho a dor que está lá, que está a pedir por atenção.
Então, quanto mais nós olhamos para ela em vez de fugir dela e mais a sentimos porque ela é pura energia à espera de ser transformada, como já falámos, o nosso caráter vai ganhar uma autoconfiança, certo? Acima de tudo, um autoconhecimento e isso traz-nos auto-amor. Então, resulta numa apreciação maior de nós próprias. Nós vamos redescobrindo que somos pura energia e a energia pode ser sempre transformada. Qualquer ideia que eu tenha de mim mesma pode ser sempre transformada, não é, queridas? É o mesmo exercício de auto-amor, porque como é que nós podemos realmente amar alguém se não nos amarmos a nós mesmos, se não nos compreendemos a nós mesmos? Então, nós focarmos nos desejos e necessidades constantes dos outros, em detrimento das nossas próprias, é a causa de muitos dos problemas que nós temos. Colocar sempre os outros em primeiro lugar, a maior parte do tempo. Ou o contrário, sermos extremamente egoístas, não é? Muitas vezes é isso. Às vezes vamos para o outro extremo, vamos ser extremamente egoístas, porque é uma forma de resposta que nós temos. Termos medo de perder, de alguma forma, algo. Então entramos na escassez. Às vezes tornamos-nos tão egoístas que estamos com medo de perder. De nos perdermos às vezes a nós próprias, que isso realmente é preciso termos muito cuidado, não nos perdemos, mas vamos para o excesso. Então, às vezes temos medo de perder tempo, dinheiro, o que for, amor. Então, muitas vezes fazemos assim uma barreira de excesso de sou e eu não me vou perder a mim, eu tenho que ser sempre forte e tenho que mostrar que estou sempre bem, ou não vou partilhar o que eu tenho porque se calhar vai-me faltar. Também entramos para esse extremo. Então, o caminho do meio, mais uma vez, não é? Porque quando nós sentimos que estamos tão bem, tão preenchidas por nós, vamos transbordar. É esse o propósito de estarmos aqui juntos, precisarmos uns dos outros, porque quando nós nos enchemos primeiro de nós mesmas, o copo vai ter que transbordar. Aí sim, vem de um lugar de completude, não vem de um lugar de escassez, de falta, não é? Eu não vou tirar do outro porque estou vazia de mim mesma, então quero ir buscar lá fora o que eu acho que não tenho. Eu acho que eu já tenho tudo, mas é essa a ilusão que as nossas crenças criam muitas vezes. Ou então eu vou estar só na minha, só na minha, e também não vou partilhar nada, fico na minha bolha, porque é a minha forma de me proteger, porque eu tenho medo de perder. Então, estas são as dinâmicas que nós queremos de codependência nos relacionamentos, por ter medo de ter, de não ter, ou por ter medo de perder. Entramos nesta espécie de dinâmica, não é? De desequilíbrio. Avançando, corpo nunca mente. Ora, aí é que está. Ainda que a mente se tente proteger, mesmo através da fuga, lá está com adições, com vícios, com ir buscar coisas fora constantemente. A sabedoria simples do corpo irá sempre alertar-nos. Sim, o corpo está sempre a falar connosco. Se tivermos a paciência e a confiança, ou seja, estivermos presentes no corpo, a habitar no corpo, não é? Para permitir que o corpo, permitir ao corpo o seu direito de se expressar através das sensações corporais e, quando possível, com o seu movimento. Não importa o que esteja a acontecer, nós sempre teremos as sensações para nos alertar sobre a verdade da situação. Ou seja, o corpo está sempre com sensações, não há como mentir. Mas como é que nós fugimos destas sensações? Para além de todas as adições constantes, são estímulos constantes de ruído, não é? De estarmos sempre acompanhadas, querer sempre falar com alguém, querer sempre fazer muito, ou sempre consumir mais qualquer coisa. É uma forma de taparmos estas sensações, não estarmos presentes a sentir o corpo nos está a querer pedir e dizer. Mas quando nós permitimos que o corpo seja sentido, sem julgarmos, sem termos que fazer logo nada também, só sentir, só estar ali a confiar no que o corpo quer, no que ele se expressa, e às vezes até trazermos movimento, daí as práticas somáticas corporais, para escutar o movimento que o corpo está a querer fazer, e ele simbolicamente, de forma às vezes muito óbvia, ele fala o que é que está a sentir.
Ele fala se ele está a querer dar neste momento, se ele está a precisar de recolher e não dar e não estar no fazer, só querer parar. O corpo vai falar connosco e esse movimento liberta energia, liberta as tais tensões que são energia acumulada. Então, o movimento corporal é muito importante. Práticas como estas, mais terapêuticas, são muito importantes, mas não só. Tudo pode ser uma forma de trazer a escuta ativa, uma meditação ativa. Ou seja, eu posso caminhar, correr, fazer exercício físico, musculação, dança, natação, bicicleta, o que eu quiser, mas com a minha consciência, até a colocar uma intenção de se eu estou com um problema, ok, então vou caminhar, trazer esta intenção de escutar o corpo, o que é que isto me faz sentir este desafio? E vou respirar sobre o corpo na minha caminhada e vou sentir cada sensação corporal. E só por fazer isso, queridas, acreditem que há muita sabedoria que o corpo vos vai mostrar. Ele vai-vos mostrar a nível instintivo se o caminho muitas vezes é por aí ou não. Ele vai dizer: olha, esta situação tu já não queres mais, já chega. Ou olha, tu já não estás bem onde tu estás, tu agora queres outro movimento. O corpo fala connosco quando trazemos uma meditação de autofoco. Continuando, então, como é que nós vamos fazer esta libertação? Vamos agora à parte prática das memórias celulares. Há muitas formas, ok, queridas? Esta usa mais a respiração e este caminho de autofoco. E vamos também fazer escrita, uma escrita somática, que é o quê? Sentir corpo, prestar atenção e através do corpo escrever, confiar no que vem. Então, uma sentença raiz, eu já explico aqui um bocadinho melhor, eu já falei um pouco nisto. Uma sentença raiz consiste em palavras orientadoras de uma declaração, que será seguida por uma parte que preenchemos com o primeiro pensamento espontâneo sem revisão. Então, uma sentença raiz vai ser, por exemplo, uma brincadeira como assim. Eu perguntar a mim mesma uma coisa como eu fico sempre triste quando. Isto é a sentença raiz. Eu fico sempre triste. Uma sentença raiz. Ok? E depois diz aqui. Vai ser sempre seguida por uma parte que nós preenchemos. A parte que está vazia que vamos preencher é o primeiro pensamento espontâneo sem revisão. Ou seja, o que nós vamos preencher é o que brota dessa raiz, é a flor, vamos dizer, é o fruto também, podes dizer o fruto. Ou seja, vamos continuar. Assim que pensas, assim que tu pensas que é como um jogo, não é como um jogo com uma criança, pensa que é sempre um jogo com uma criança, que tu estás a fazer com uma criança que é a tua criança interna. O primeiro pensamento que vem é a flor, vai nascer dessa raiz. Primeira coisa que vier numa forma de palavra ou frase curta é logo captares. E assim que possível escreve-se. Essa é a flor que é brotada da raiz. Portanto, aqui explica a parte que se preenche a chamada da flor. Agora, este processo requer comprometimento, ou seja, eu já passo a explicar. Deixem-me só terminar aqui. O problema é a preocupação, tema ou assunto. Ou seja, eu sinto-me triste, não é? Eu sinto-me sempre triste quando esse é o tema, é a preocupação. E podes sempre usar o mesmo cada vez, mas descrevê-lo de forma diferente. Ou seja, nós depois na prática isto vai ser mais fácil de tu entenderes. Ou seja, o problema é a preocupação, o tema ou o assunto. Se eu estou sempre triste, muitas vezes eu tenho uma sensação, vamos dizer assim, de solidão. Então tu podes mudar, anda sempre à volta da mesma coisa. Eu sinto-me sempre sozinha quando. Tá, e escreves a flor. Tu vais é descrevendo de forma diferente. Ou melhor,
Reformulando, querida, esquece o que eu estava a dizer. Vamos manter este exercício de forma simples. Eu sinto-me sempre triste quando, tá, não é? Tinha dado este exemplo, ok? Então tu vais sempre pegar no triste, vais a descrevê-lo de forma diferente. Então, ou seja, a minha tristeza traz-me sempre, tac, vais sempre falando da tristeza. Eu sou triste porque, tac, vais sempre buscar a raiz. E a flor, tu vais percebendo que ela vai se expressando com cada pétala de forma diferente, ela vai se abrindo, vai se mostrando para ti. Compreendeste? Vamos fazer isto de uma forma mais simples, que eu estava aqui a complicar e peço perdão. Ou seja, queridas, às vezes pode aparecer um pensamento assim muito chocante, uma palavra muito chocante, parece às vezes muito má, ou então até ridícula, ou até sem sentido, faz parte do processo. Se tu começares muito a tentar corrigir os pensamentos que vêm espontâneos, vais tornar este processo muito menos efetivo e, na verdade, é a tua mente racional que já está a tentar controlar. Então, o trabalho é sempre o espontâneo. A primeira coisa que vem, mesmo que pareça muito absurda, tu estás a brincar, uma brincadeira de criança, tu estás a ver cada pétala que vai surgindo. Continuando, querida. Ou seja, como é que nós vamos fazer isto? Nós depois vamos fazer isto juntas, mas sempre que tu queiras fazer esta vivência sozinha, há alguns cuidados que são importantes. Hum, Estares num local onde não sejas interrompida, isto é muito importante, está bem? Não quebrares o ritmo da respiração e da escrita somática. Ou mesmo tu não queiras logo escrever, estares totalmente presente primeiro nas sensações, eu depois vou-te guiando com isto. Primeiro é as sensações, e só depois é que a mente se junta às sensações. A mente que é mais analítica, racional, ela gosta de dar nomes às coisas, vamos deixá-la dar. São as tais pétalas, vamos deixá-la, porque assim a tua mente começa a perceber a sabedoria do corpo. E aí estamos a unir outra vez a nossa mente ao corpo, que é o grande objetivo deste trabalho com a terra, corpo físico, corpo de alimento, não é? Depois vamos falar também um pouco mais nisto. Então, é muito importante nós não interrompermos este fluxo, está bem? Temos um caderninho, temos uma caneta, ou eu gosto mais de lápis de carvão. O carvão tem uma componente diferente para a espiritualidade, para a maioria da espiritualidade, e para além de que é muito mais sustentável, é para tu te lembrares que tudo pode sempre ser apagado, que nada é fixo, nada é o ponto final, mais uma vez. Então, aquelas ideias que tu estás a escrever, elas vão poder ser apagadas, elas vão poder ser transformadas. Segundo, respirar num ritmo conectado e circular, de forma gentil e pelo nariz. Então, a respiração vai ser nasal para começar a criar um ritmo onde a energia começa a relaxar o teu corpo, começa a abrir o teu corpo e tu entras em conexão com esse ritmo. Ajuda-te a entrar num processo meditativo. Terceiro, as sensações no corpo são o ponto principal de toda a experiência. Isto é o mais importante. Não é ir logo para o porquê. Primeiro vamos sempre às sensações. São a base deste trabalho. Sempre a sentir o corpo. Quarto, focar sempre na sensação mais forte. Nós depois vamos focar na sensação mais forte. Esta sensação ela é estimulada pelas ações de escrever ou pensar sobre o problema. Ok? A sensação mais forte, ela vai estimular a ação. Ela te vai ajudar a escrever ou a pensar sobre o tal problema que mais te está a pressionar naquele momento. E principalmente, antes de tudo, de focar no sentimento e emoções que vai ser espalhada no corpo. Ela vai ser espelhada, perdão, ela vai se refletir no corpo, não é? Então, quando nós percebemos que o sentimento e o corpo ele é demonstrado no corpo, isso é poderosíssimo, porque aí vamos para além da mente racional, que é muito limitada. Então, sim, as emoções estão no corpo, sim, os sentimentos são sentidos através do corpo também. E eles não vão mentir. Por isso é que é tão importante perceber este espelho que o corpo é, do nosso interior que não mente. Enquanto tudo o que nós aprendemos de fora para dentro
São só crenças e são coisas que podemos sempre mudar e podemos dizer que na maioria elas não é o que nós somos, porque estão fora de fora para dentro, mas nós como absorvemos e trazemos para nós e acreditamos nisso, começa a ficar somatizado no corpo, começa a ficar como ideias raiz, que é o que este trabalho depois vai fazer, ajudar a olhar para essas ideias raiz, não é? E por último, escrever com a mão dominante as sentenças raiz numa folha em branco. Convém ser uma folhinha em branco também, atenção a isto. E nós vamos usar a mão que tu mais usas. Tu és destra à direita, se tu és canhota à esquerda, certo? Temos que escrever espontaneamente, sem corrigir, sem modificar pela parte julgadora da mente. Sempre isto. Continuando. Então, ou seja, o propósito deste exercício é a mestria emocional. Pois claro, as irritações, queridas, como está aqui, os eventos e situações do dia a dia que têm uma carga emocional sobre nós, que nos dão outro tipo de sentimentos que não são felicidade, são sempre criadas pelo nosso eu, de alguma forma, para trazer a nossa atenção para eventos similares que são prévios, que já aconteceram lá atrás, em que nós estivemos subcarregadas, queridas, com medo, raiva, com uma data de reações emocionais. Então, não importa o que os eventos do dia a dia têm como carga emocional, é para despertar em nós. É o nosso eu a alertar-nos: olha, tu continuas a reproduzir na tua vida isto porque tu continuas a acreditar nisto. Então vais sempre manifestar na tua vida, não é? Segundo, algumas vezes nós temos uma integração espontânea através de explosões emocionais, o chorar, o soluçar, ou manifestações mesmo de raiva, não é? Nessa integração espontânea, a raiva muitas vezes é o esforço requerido para oprimir a tristeza. Se tu fores mais fundo, em momentos de raiva que tu tiveste ou que assististe a alguém com raiva, se formos bem fundo, essa raiva simplesmente só está a querer tapar a tristeza. É um esforço para tapar a tristeza, é um esforço para não olhar para a tristeza, então reage para fora, não é? Quando nós formos a este exercício, flores, sentir a raiva é totalmente válido. É isso que nós vamos fazer, é senti-la, é deixar que ela venha, assim como qualquer outro sentimento que venha. Mas se respirarmos de forma conectada à raiva, ela começa a integrar-se. Em vez de reagirmos, ela vai se integrar. É importante não entrarmos no atuar agressivamente quando sentirmos a raiva durante este exercício, porque nós vamos observar que nós somos os tais adultos que escutamos a raiva que lá atrás a criança não soube lidar com ela, não soube direcioná-la, mas nós agora vamos conseguir senti-la, acolhê-la e ela é integrada. E aí ela transforma-se em algo que vai ser usado para construir. A raiva é muito poderosa. Ela está-nos a falar de qualquer coisa que precisamos de mudar. Algo que nós vamos precisar de mudar. Então, o que nós queremos é ser este adulto consciente. É isso mesmo que eu estava a falar, que acolhe a criança, emoção. O adulto é como a consciência, a criança é a emoção, a energia pura de vida. Mas não vamos querer oprimi-la, não vamos querer maltratá-la, como muitas vezes ela foi maltratada, essa criança. Não vamos querer dizer para ela não ser a criança espontânea que é, ou para ela simplesmente engolir o choro, engolir as coisas que ela sente, não. Nós vamos escutá-la, permitir que ela se expresse, mas também vamos reeducar, para que ela saiba lidar com estas emoções de uma forma saudável, não é? E o que é que vamos. Este tipo de respiração, como eu falei lá atrás, ela vai ajudar a libertar os escapes que nós usamos como hábitos ou vícios. Ou seja, quando nós comemos excessivamente, quando bebemos em excesso, quando fumamos, as questões mesmo de alcoolismo, não é? Reações raivosas constantes, estamos sempre em reação com tudo e todos, em resistência. São similares às situações de drama criativo do dia a dia, em que os hábitos vão canalizar os traumas de nascimento, de infância, para um lugar ineficaz, porque os vícios são geralmente ameaçadores para a vida.
Então, nós estamos a direcionar esta energia para vícios, que esta energia ela vai ter que ir para algum lado. Então, nós muitas vezes, em vez de a direcionarmos para criar algo construtivo, vamos direcioná-la para adições. Entendem? Os tais sistemas de fuga. Então, temporariamente até pode parecer que calma essa dor, até pode parecer que nos dá aquele sentimento de segurança, mas é temporariamente. E, na verdade, só estamos a piorar, porque estamos a maltratar-nos, como nós sabemos. Não é para trazermos culpa, não é quando fazemos isto, queridas, não. É para estarmos mais conscientes quando o fazemos. Porque quando começamos a ficar mais conscientes de quando é que estamos a recorrer aos nossos vícios, sejam eles de que forma forem, então nós vamos também trazer amorosidade para isso. Vamos ser o tal adulto consciência. E nem que eu na primeira vez, segunda, terceira, ainda repita algum destes vícios, seja ele qual for, imagina que é o comer, mas que tu o faças, se for o comer, faz. Se está a ser muito comer uma coisa que tu sabes que à partida não te vai fazer bem, vai fazer, mas faz com consciência de que emoção é que te está a pedir para tu comeres aquilo, faz com consciência das sensações que o corpo tem quando te está a pedir para comeres aquilo. E após teres comido, volta a fazer uma reflexão outra vez. Então, o que é que me estava a ser pedido? No fundo, o que é que me estava a ser pedido? Estava-me a ser pedido para eu escolher não estar mais aqui onde eu estou. Estava-me a ser pedido para eu começar a fazer aquilo que eu gostaria muito, muito de fazer, mas não, não me permiti, não me senti merecedora. Estava-me a ser pedido para eu me sentar com aquela pessoa e ter aquela conversa que eu ando a evitar. Tudo bem, tu aí já escutaste, já percebeste. O que me estava a ser pedido é isto. E escreve. Essa é a escrita também somática. Presta muita atenção sempre às sensações do corpo quando fizeres isto. Nós vamos treinar isto, está bem? Nós vamos treinar muito esta escrita somática. Então, o que é que fazemos, queridas? Vamos tentar não nos forçarmos a abandonar traumaticamente os vícios. Por isso é que eu estou a dizer, fazê-lo ainda, mas fazê-lo com presença, com calma, com consciência. Vamos permitir-nos curar através das nossas novas habilidades, de respirarmos e refletirmos um pouco sobre isso. De nos lembrarmos que podemos, porque nós somos tudo. E ao mesmo tempo também não somos nada destes vícios. Então nós somos tudo, mas também não somos estas experiências, não é? Nós não somos as nossas histórias, queridas. Por isso nós não somos viciadas em. Nós estamos, nós estamos a ter actos desses. Estamos a escolher de alguma forma, consciente ou inconsciente. Somos nós que criamos as nossas adições. Então somos nós também desconstruímos. Estamos sempre a renascer a cada momento. Lembra-te, vírgula. Não há ponto final. Ok? Então, queridas, sugestões. Neste exercício, ele vai ser mesmo como um recreio. Nós temos que ressignificar este tipo de trabalho, não trazer o peso, não trazer a densidade. É um recreio. É um recreio para a nossa própria cura. Porque quando vocês fizerem este trabalho depois sozinhas, não é? Sem ser em grupo é muito poderoso, sim, também é muito importante, mas quando vocês usarem isto sozinhas, vocês fazem os exercícios limpando-se destas energias emocionais reprimidas no dia a dia, até que estas interações cotidianas com as pessoas e relacionamentos no mundo não mais estimulem estas reações emocionais negativas, estes comportamentos compulsivos, fuga do nosso corpo, de fuga das nossas emoções. Isto porque os nossos pensamentos e sentimentos conectados com aqueles eventos anteriores já foram integrados por nós, no nosso acolhimento. Nós conseguimos compreender, conseguimos acolher e conseguimos ainda por cima criar soluções. Cada emoção, ela está-nos a falar que há um movimento a ser pedido. Eu estou a repetir isto, sim, há um movimento a ser pedido. A raiva, a tristeza só nos pede para escutarmos. Há um movimento a ser pedido. Energia em movimento. Emotion. Energy in motion, não é? Energia em movimento.
Então, nós vamos ter sempre a tendência de ficarmos mais contentes, mais relaxadas, porque há um tremendo stress, ansiedade, tensão que está conectada a estes traumas anteriores que estão sempre a causar isto. Então, integrar as emoções é muito importante. Os nossos relacionamentos eles podem mesmo melhorar por causa disto, porque pensamos de forma mais clara, não é? Com a nossa autorresponsabilidade. Começamos a trazer mais o nosso sim e não mais definido. A nossa saúde, tanto mental quanto física, vai melhorar. Tudo melhora. Podemos trazer mais amor aos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as nossas autoridades, um chefe de trabalho, sei lá, com os nossos ministros do país, não é? O nosso presidente da República. Nós projetamos muita coisa fora. Não, com isto eu não estou a dizer que eles estão corretos ou errados no trabalho que estão a fazer. Não é isso. Mas trazemos autorresponsabilidade e mais compaixão, tanto para nós como para com os outros. Com os nossos parceiros amorosos, parceiras, mas começamos por nós mesmos a ter mais amorosidade por nós, mais compaixão por nós. Assim vamos trazer mais alegria à nossa vida e mais paz ao mundo, não é? Porque o relacionamento connosco, se estiver em amor e em paz, também vai trazer isso ao mundo. Então, o que é recomendado aqui, queridas? Que nós pratiquemos sempre 3 vezes ao dia, seguidos, com comprometimento, não é? Compromisso, que não seja pesado. Cria uma forma de fazeres ao final do dia, ou à noite, ou logo de manhã, como tu vês que serve para ti, de fazeres 3 dias seguidos este trabalho, mas com leveza, sem trazer aqui peso ou obrigatoriedade, não é? E depois continuas pelo menos um mês. Não quer dizer, os 3 dias seguidos é importante, e depois vais fazendo, nem que seja uma vez por semana, por exemplo, até adquirires mestria, até tu perceberes já me é fácil fazer este exercício instintivamente, espontaneamente, naquela situação acontece que tu consegues trazer esta mestria, já o fazes automaticamente, já não o projetas fora de ti, já trazes esse autofoco, essa mestria e vais conseguir trabalhá-la naturalmente no momento, quando a situação, o desafio estiver a acontecer, quando aquele pedido de consumir qualquer coisa, ires para o vício estiver a acontecer, já consegues usar esta limpeza de memória celular. Lembrar, é importante praticar apenas a respiração pelo nariz. Porquê? Porque a boca liberta e traz para a terra, sim, traz para as emoções, mas o nariz consegue elevar, sublimar essa energia densa e consegue ascender, fazer crescer, trazê-la para um lado criativo, superior, onde vai haver uma solução. Vais-te ligar à tua mente superior. Mente inferior, lembra-te, boca, plexo solar, mente superior, mente que vem cá para cima. Queridas, se houver depois perguntas, quem está depois ao vivo neste curso é muito bom porque vai poder trazer. Tragam as perguntas se estiver a ser ainda muito abstrato. Na verdade, ao praticar, isto é muito mais integrado e percebido, ok? Praticar com as 20 respirações conectadas para completa integração no final. Isto é uma forma de respiração que tu vais aprender neste curso e tu vais perceber mesmo na própria limpeza de memória solar no exercício que nós vamos entrar em contacto com estas 20 respirações conectadas para tu entenderes o que está aqui. No final, sempre conectas com 20 respirações conectadas, ok? Enquanto fizeres assim uma disciplina sozinha, no teu dia a dia, assim que ganhas esta mestria, não quer dizer que tu tenhas que estar ali a fazer as 20 respirações conectadas, nada disso. Mas até ganhares mestria é importante integrá-la desta forma. Então, queridas, por agora estamos aqui integradas na limpeza memória celular. A prática é o mais importante, mas eu achei importante trazermos um bocadinho a teoria e a importância deste trabalho. Gratidão, até à nossa próxima aula ou encontro. Até já, minha querida.